caso haja alguém que está do seu lado sem as escrituras, compartilhe a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler, irmãos, nós vamos fazer uma exposição hoje do capítulo 11, mas eu quero ler com a igreja 2 versos que estão aí no capítulo 11. Diz assim, eu queria convidar a igreja para ler junto comigo o verso 1 e o verso 2, diz assim no capítulo 11, vamos ler juntos? Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Só até aí, só até aqui, irmãos, vamos orar ao Senhor Deus. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço com santo temor que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender a Tua santa e inerrante palavra. Que o Senhor nos dê ouvidos para estar atentos à voz do Senhor e olhos abertos para ler com temor e um coração sensível para acolher com mansidão a Tua palavra. Isso, Deus, eu peço pelo auxílio do Deus Espírito, para que Ele nos conduza também ao arrependimento verdadeiro. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nós vivemos uma época, e me permita trazer essa introdução nesta noite, nós vivemos em um tempo, em uma época em que ouvir não é o mesmo que obedecer. Vou repetir, vivemos uma época em que ouvir não é o mesmo que obedecer. E eu digo isso porque nunca tivemos tanto acesso à palavra de Deus como Bíblias, pregações, estudos, recursos, e ainda assim muitos corações permanecem fechados à autoridade do Senhor Deus. E meus irmãos, foi justamente essa tragédia que levou o povo de Judá nos dias do profeta Jeremias, quando Deus falou claramente a ele, repetidamente, várias vezes, e eles não deram ouvidos à palavra do Senhor. Nós temos que lembrar que essa falta de ouvir a palavra de Deus trouxe ao povo do profeta Jeremias a uma situação que, em vez de arrependimento, houve resistência. Em vez de submissão, houve rebeldia. Em vez de fé, houve idolatria. E aí Jeremias, no capítulo 11, que aqui estamos, nesse texto que lemos nesta noite, ele vai revelar algo muito mais sério do que a simples questão da desobediência. Havia, irmãos, nesse cenário aqui de Jeremias capítulo 11, e eu quero deixar bem claro que nós estamos inaugurando um novo período. Quando nós falamos até o capítulo 10, nós deixamos muito claro que já havia se passado um período grande do ministério do profeta Jeremias. O profeta Jeremias já havia pregado há 20 anos, ele continuava pregando e o povo continuava no erro, o povo continuava sem ouvir a voz do Senhor, o povo continuava em pecado. E agora, irmãos, nesse contexto do capítulo 11, nós começamos um novo momento. E esse momento do profeta Jeremias, ele vai revelar algo muito sério no meio daquela geração. Esse momento ele revela não a desobediência em si, mas ele revela um quadro ainda muito maior, ele revela uma conspiração. Essa palavra é muito, hoje, mais fácil de ser entendida, porque nós vemos no momento, em nosso país, principalmente, que nós sempre temos, conspiração, uma frase que todo mundo consegue, hoje repete, principalmente as pessoas que pseudamente dizem que defenderam o Estado democrático de direito, essa palavra que ficou tão bonita, que é tão ecoada, que na verdade ela tem sido usada de maneira inapropriada e sem um propósito definido do que ela é. E nós vamos falar muito nesses últimos anos sobre conspiração, sobre golpe e tudo mais. E quando nós olhamos essa passagem do profeta no capítulo 11 de Jeremias, nós vemos um momento muito triste, porque é um cenário de conspiração. E talvez a pergunta que podemos fazer hoje, olhando essa passagem, é: conspiração com o que e a quem? Esse é um cenário de conspiração, primeiro contra o profeta Jeremias. O povo de Deus aqui se levanta contra o profeta. Eu não sei quantos de vós já disseram isso, ou espero que nunca tenham dito, ou quantos de vós já ouviu alguém falando isso, e qual foi a sua reação? Eu me lembro que certa vez,
morando ainda em Manaus, ainda no início do preparo para o Sagrado Ministério como seminarista, eu conheci um jovem casal que tinha uma brincadeira aqui no fundo, que começou com uma brincadeira, mas acabou se tornando uma questão de verdade. Eles iam para o culto, eles iam adorar a Deus, segundo o desejo deles, segundo como eles falavam, mas eles ficavam sempre perguntando para os presbíteros da igreja, quando o pastor tirava férias, ou então quando o pastor não estava na igreja, eles perguntavam assim: quem é que vem pregar? E eles diziam assim: é fulano de tal, vamos pensar, é o seu José que vem pregar. Ele dizia assim: sendo esse eu não vou ouvir. Aí perguntava assim: qual é o texto do sermão hoje? Aí eles diziam assim: não, esse hoje eu não vou ouvir não, porque eu acho que ele não é muito bom nessa área de Novo Testamento, então não quero ouvir. E nessa brincadeira toda, o que aconteceu? Na verdade, a gente começou a perceber que estava se demonstrando, não era uma brincadeira, mas era um fundo de verdade. Aquele casal, ele não gostava do seu pastor, da sua liderança, então eles faziam o quê? Tinha dia que eles iam ouvir ou não. Eles diziam assim: se é fulano de tal, eu não vou ouvir. O que eu vou ouvir dele? Meus irmãos, quando a gente abre a boca e vai dizer assim: olha, o que eu vou ouvir dele, nós estamos anulando a figura do arauto, que vai falar não dele, mas vai falar da palavra de Deus. Jeremias não era um homem querido da sua época. Jeremias não era um homem amado da sua época. Nós vamos ver isso várias vezes. Teve momentos que ele foi lançado no poço, teve momentos que ele foi rejeitado. Mas é interessante, queridos, que o povo olhava para a pessoa e rejeitava a palavra daquele que o autorizava a pregar. É como se eu dissesse, você chegasse aqui e dissesse assim: não, é Jeremias de novo, eu não quero, e o pastor Ezra falar de novo sobre pecado, eu não quero ouvir não. Você começa a criar antipatia. E não é só por isso, irmãos, vemos uma geração que nós escolhemos quem gostamos de ouvir ou não. É lógico que nós temos que ter critérios, é lógico que nós devemos saber qual é a teologia, qual é a sua linha teológica, o que ele vai falar, se ele vai falar uma heresia ou não. Nós temos que ter todo o cuidado para observar. Mas, irmãos, ao mesmo tempo que nós rejeitamos, e é uma incoerência incrível, porque ao mesmo tempo que a gente rejeita alguém que é sério e tem um testemunho do Senhor Deus, mas porque em algum momento nós achamos que ele não caminhou bem, nós o rejeitamos, ao mesmo tempo é que a gente escuta várias balelas das mídias. Sentamos para ouvir pessoas que vão agora, vivemos uma época, e nós temos falado isso na escola dominical, sentamos para ouvir pessoas que tentam manipular o pecado, dizendo que não existe mais pecado. E a gente não tem critério, não tem valor. E aqui em Jeremias não é diferente. Eles estavam fazendo uma conspiração e eles estavam rejeitando o profeta. E aqui, meus queridos, do capítulo 11 até o capítulo 20, nós encontramos um cenário triste, porque o povo não somente rejeita o profeta, mas o povo depois rejeita o próprio Deus, e depois o povo rejeita a própria palavra. Essa conspiração, queridos, ela não era necessariamente organizada em reuniões secretas ou de planos visíveis, mas ela consistia numa decisão triste, de uma decisão coletiva do coração, de recusar ouvir o Senhor. Irmãos, isso é um perigo claro, porque quando a gente deixa de ouvir a palavra do Senhor, porque a gente colocou no coração uma reserva com a pessoa, nós estamos anulando o direito e o privilégio que Deus nos deu de congregar com os santos. Nós chegamos até a deixar de adorar o Senhor, de estar no culto com os santos, para ouvir a voz de Deus, porque a gente rejeita a pessoa, e essa decisão do coração era coletiva, porque o povo de Israel havia tomado essa decisão. E esse povo, irmãos, ele tomou a seguinte decisão: ele se recusou a ouvir o Senhor, porque rejeitar o arauto era rejeitar o Senhor. Mas, meus irmãos, o que o povo preferiu então? O povo preferiu os caminhos dos seus antepassados, ele preferiu voltar aos ídolos, eles preferiram endurecer a cerviz contra as advertências divinas. E qual foi o resultado disso? O resultado foi que a aliança que deveria ser fonte de vida, tornou-se testemunha de condenação. E quando Deus, irmãos, aí vem um princípio, e quando Deus chama o seu povo para ouvir, ele não pede uma mera atenção auditiva. Eu vou repetir: quando Deus chama o seu povo para ouvir, ele não pede uma mera atenção auditiva, mas ele pede, irmãos, uma resposta de fé, amor e obediência. Irmãos, quando Deus nos chama
para ouvir a sua voz, ele não está pedindo uma mera atenção auditiva. Ele está pedindo uma resposta. E essa resposta deve ter o fundamento da fé, do amor e da obediência. Ignorar essa voz, irmãos, é desprezar o próprio Deus. E aqui cabe uma reflexão para nós nessa introdução. O mais alarmante é que essa realidade ela não pertence apenas ao passado. A mesma conspiração espiritual continua presente sempre que a palavra de Deus ela é conhecida, mas ela não é obedecida. Ou seja, quando eu professo que sou crente, eu sei qual é a palavra de Deus, o que ela me diz e eu não faço, eu continuo armando uma conspiração. E quando a religião externa substitui o arrependimento sincero, quando o povo de Deus mantém formas de piedade, mas nega o seu poder, ele rejeita a Deus. Por isso, irmãos, essa passagem de que inaugura um novo tempo aqui, no contexto de Jeremias, no capítulo 11, ela nos confronta de maneira profunda e urgente. E ela nos faz fazer uma pergunta: estamos realmente ouvindo o Senhor ou apenas escutando sem nos render? Diante disto, irmãos, eu quero nesta noite considerar o seguinte tema com a igreja: ouçam a palavra do Senhor e cuidado com a conspiração ímpia contra Deus. Repito, ouçam a palavra do Senhor e cuidado com a conspiração ímpia contra Deus. E eu quero ver isso, irmãos, no capítulo 11, nesse contexto, considerando algumas questões. Primeiro, como eu já falei de forma introdutória, mas olhando o contexto, nós chegamos à parte final da primeira grande sessão do livro do profeta Jeremias. O capítulo 11 ele vai inaugurar um novo discurso. Esse discurso profético agora é introduzido pela seguinte forma. E qual é a fórmula? Desculpe. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Veja o que diz o capítulo 11, verso 1. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo. Os irmãos devem lembrar que na primeira vez quando começamos a fazer a exposição do livro do profeta Jeremias, no capítulo 1 nós vimos essa mesma introdução, um pouco parecida. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. E aí o Senhor Deus vai anunciar que o conhece, vai ter aquele diálogo com Jeremias, vai falar de Jeremias, do seu ministério, do seu propósito, e agora Deus vem de novo a Jeremias e agora ele vai falar. E nesses capítulos, irmãos, que compreendem do capítulo 11 até o capítulo 20, nós vamos ver 3 movimentos de rejeição progressiva do povo de Israel. Ou seja, se nós tivéssemos que dar uma série a essa exposição do capítulo 11 até o 20, se fosse uma série fechada, nós poderíamos chamar sobre os movimentos da rejeição progressiva contra o Senhor, ou seja, uma atitude e um coração ímpio. E como é que a gente pode ver isso? Primeiro, nós vamos aprender, e se Deus permitir nesta noite, a rejeição da mensagem da aliança. Depois nós vamos aprender a rejeição do mensageiro. E por fim, a rejeição do próprio povo da aliança por parte de Deus. E estes movimentos levam a um cenário solene. E que solene, que cenário é esse? De uma tragédia espiritual. Então, meus irmãos, em Jeremias 11, Jeremias 11 vai nos mostrar o que acontece quando o povo rejeita persistentemente a voz do Senhor. E, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela sempre é uma advertência, mas ela é uma advertência, mas também ela não é só para a sua época, mas é para a nossa época. Ela nos aponta para Cristo e a palavra deve nos conduzir à esperança. Quero olhar nesta noite, então, a rejeição da mensagem da aliança. Quando chegamos no capítulo 11, no verso 1 e 2, nós encontramos o Senhor Deus dizendo o seguinte: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo. Vamos ler o verso 2 juntos, igreja? Eu gostaria de pedir que os irmãos pudessem ler junto comigo. Diz assim: ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Muito bem. Perceba, irmãos, que o primeiro aspecto que nós devemos considerar aqui nesse texto é que há uma apresentação de um chamado solene. O texto inaugura dizendo o seguinte: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo. Essa introdução, ela é solene. É uma palavra do Senhor Deus que vai convocar o seu povo para ouvir o seu anúncio. Por isso que ela é solene. Ou seja, Jeremias vai chamar, o Senhor Deus vai chamar Jeremias e vai dizer a Jeremias: Jeremias, você vai dizer isso ao povo. Então essa palavra é solene. E é interessante que o Senhor, ele vai dar uma ordem a Jeremias que proclame em Judá e em Jerusalém. Veja o que ele vai dizer lá no final do verso 2, depois de falar ouve a palavra, ele vai dizer:
fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Então esse anúncio ele não é restrito, ele é abrangente. E esse anúncio ele tem um propósito. E qual é o propósito? O Senhor diz assim: ouve as palavras desta aliança. Ou seja, Jeremias tem um propósito. Ele não vai falar outra coisa, ele vai falar o quê? Da palavra da aliança. E aí ele vai deixar muito claro, o Senhor Deus vai dizer o que ele quer que eles escutem e o que ele quer que eles façam. A gente vai ver logo em seguida que o Senhor vai começar a sua palavra solene com uma palavra muito pesada. É como se o Senhor está proclamando aqui, Jeremias, a dizer a Judá e a Jerusalém: ouvi estas palavras dessa aliança, e a ideia é o quê? Ele diz assim: praticai-as. A ideia é essa, Deus está falando solenemente a Jeremias, e está dizendo: Jeremias, fala a este povo, fala aos homens, aos habitantes de Judá, aos habitantes de Jerusalém, e diz-lhes o seguinte, e olha qual é o anúncio que o Senhor vai dizer logo no início: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E meus irmãos, veja a primeira palavra que Deus vai dizer nesse cenário dessa rejeição da aliança. Ele vai dizer: maldito o homem que não atenta para as palavras desta aliança. E aí, meus queridos, é interessante que Deus chama Jeremias e diz assim: Jeremias, o seu discurso vai ser esse, a sua pregação vai ser essa. Você vai começar, vamos pensar numa linguagem mais nossa, você vai começar o culto dizendo ao povo: maldito o homem que não atenta para as palavras desta aliança. E aqui, meus queridos, é interessante que quando o Senhor Deus usa essa expressão, maldito o homem que não atenta para as palavras da aliança, ele traz à memória, meus irmãos, o texto de Deuteronômio. Nós sabemos que em Deuteronômio, já no final dos seus capítulos, o Senhor Deus traz ao povo de Israel o cenário da maldição e o cenário das bênçãos, daquele que é maldito e daquele que é bendito. E aí é interessante que o Senhor vai mostrar para eles aqui, e quando olhamos o verso 4, olha o que ele vai dizer, a palavra da aliança. Qual foi a palavra que Deus disse? Talvez o povo pudesse perguntar: qual foi a palavra que o Senhor Deus disse? E aqui, meus irmãos, Deus vai relembrar um momento em que tirou o povo de Israel do Egito, que ele chama da fornalha de ferro, e que ele estabeleceu com eles um relacionamento pactual. Olha o que ele vai dizer: que ordenei a vossos pais no dia que os tirei da terra do Egito. E ele chama o Egito aqui da fornalha de ferro. E aí ele vai lembrar: vocês são malditos se não atentar à palavra que eu dei a vossos pais, que eu ordenei a vossos pais, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo que vos mando. Assim assim vós sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus. Irmãos, o que Deus está dizendo? Ele chama para uma mensagem solene, e o seu anúncio é muito claro. Ele está dizendo: olha, maldito é aquele que não der ouvido às palavras da aliança. Essa palavra que eu estou dizendo, ela tem um tempo. Não pensando num tempo olhando nesse tempo, ela foi dita no Egito, ela foi dita na fornalha de ferro, ela foi dita no momento que o povo de Israel estava humilhado e preso, castigado, sofrendo. O Senhor deu uma ordem para eles: dei ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo vos mando. E aqui, meus irmãos, há uma aliança pactual, por isso que vem a palavra aliança, porque é um termo o qual o Senhor vai lembrar, um termo que parece um contrato de casamento, quando eles estavam no Monte Sião, ou no Monte Sinai. Quando eles estavam lá no Monte Sinai, o Senhor Deus falou àquele povo e o povo respondeu. O Senhor Deus disse que aquele povo era o povo dele, era o sacerdócio real, era aquela nação santa, que tinha um propósito, e o povo de Deus responde o quê? Tudo que o Senhor disser, faremos. E aqui, queridos, a gente olha claramente que o Senhor está lembrando, e Ele estabelece aqui, Ele estabelece um relacionamento pactual: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Queridos, esta é a fórmula redentiva da história do Antigo Testamento. Para ser povo de Deus, nós temos que ouvir a voz de Deus e praticar a palavra de Deus. E aqui é um ponto muito interessante, queridos, que Deus mostra que a aliança ela foi estabelecida pela graça soberana, e não pelo mérito do povo, porque quando ele lembra da fornalha do Egito, ele vai lembrar também ao povo que foi ele que desceu,
Foi ele que ouviu o clamor do povo, foi ele que falou que conhecia quem eram os seus exatores, ou então aqueles que subjugavam, foi ele quem escolheu a Moisés, foi ele quem humilhou a Faraó, foi ele quem abriu o mar, foi ele quem mandou as pragas, foi ele que despojou e destronou todo o império do Egito. E aqui, meus irmãos, não é um ato do povo, mas é um ato soberano da graça de Deus. Por isso que Deus está chamando o povo e está dizendo: olha, preste atenção no perigo que é rejeitar a minha palavra, vocês vão se tornar malditos. Por quê, meus queridos? Por que é um mérito de Deus? Porque foi Ele que libertou, foi Ele que os formou, foi Ele que deu o nome de nação, foi Ele que deu a lei, foi Deus que chamou esse povo para uma vida peculiar, diferente das outras nações. Então a exigência tem que ser muito clara: se eu lhe abençoei, se eu lhe escolhi, se eu lhe chamei, a exigência deve ser clara e simples. Eu preciso ouvir a sua voz e obedecer tudo quanto Ele ordena. Em troca disso, irmãos, percebam que o Senhor prometeu algo incomparável, que nenhuma outra pessoa pode dar a não ser o Senhor Deus. Eu serei sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Os irmãos devem lembrar que nós falamos na semana passada sobre a porção da herança. Aqui Deus repete de novo: vocês serão a porção da minha herança, e eu sou a porção da herança de vocês. Meus irmãos, essa é a maior de todas as bênçãos que um homem pode receber, uma mulher. É pertencer ao próprio Deus, é desfrutar da sua presença, é ter o seu cuidado, é ter a sua comunhão deliciosa na presença dos santos. Meus irmãos, a aliança divina aqui nesse contexto, ela é em essência um relacionamento estabelecido por Deus e não pelo povo. É uma aliança que contém promessas, mas que contém exigências. De forma simples, é como que se o pai estivesse estabelecendo regras para o seu filho. Queridos, a obediência a Cristo traz comunhão e alegria. A desobediência traz disciplina. Deus pode fazer isso? Talvez possamos perguntar. Sim, Ele pode. Ele pode fazer porque Ele é soberano, Ele é amoroso, Ele deseja o bem do seu povo, e para ter o bem do seu povo, o Senhor tem o direito de exigir o que devemos fazer. Mas irmãos, quando nós olhamos assim a cena, olha o que olha no texto, ele vai dizer no verso 5, tudo isso é para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, e como se vê nesses dias. Então eu respondi e disse: amém ao Senhor. Veja, irmãos, o que Jeremias vai dizer e o que o povo vai dizer. E ele vai continuar dizendo: tornou-me o Senhor, e diz, tornou-me o Senhor, apregou a todas essas palavras na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras dessa aliança e cumpri-as. Esse é o propósito, irmãos. O Senhor Deus chama a todos. Judá já havia, o que nos entristece é que com todo esse cenário, veja o que diz o verso 7, porque deveras adverti a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo, cada dia dizendo: dai ouvidos à minha voz. Irmãos, vejam a repetição. Deus está repetindo uma coisa que Ele já vem dizendo: ouçam a voz, deem ouvido à voz do Senhor. Mas, irmãos, quando chegamos mais adiante, quando olhamos o cenário do verso 8, é interessante observar o que o povo decide fazer. No verso 8 diz assim: mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre ele todas as ameaças dessa aliança, a qual lhes ordenei que cumprisse, mas não cumpriram. Irmãos, o povo de Judá havia decidido, como crianças que tampam os ouvidos para recusar ouvir a voz de seus pais, aquele povo recusou ouvir a voz de Deus. Ele recusou ouvir repetidas vezes a advertência ao longo da história, por meio dos seus profetas, e Deus está dizendo: essa rejeição, e aqui é um ponto interessante, irmãos, devemos observar, que essa rejeição ela não era uma mera fraqueza ocasional,
mas era uma postura deliberada. Essa rejeição, ela era uma dureza de coração. É por isso que o autor dos Hebreus, de maneira muito sábia, quando havia um contexto de um povo que estava fraquejando na fé, ele vai dizer: olha, tende cuidado, de que não se afaste de Deus vivo por causa de um coração incrédulo, endurecido. Mas, irmãos, o coração incrédulo, ele nos faz isso, nos afastar do Deus vivo. E aqui é importante compreender que a estrutura pactual aqui, ela tem consequências reais. A salvação, ela é inteiramente pela graça, não pelas obras do homem. Porém, dentro da vida da aliança, a desobediência traz disciplina e juízo. O próprio livro de Deuteronômio apresenta isso, bênçãos e maldições vinculadas à resposta do povo de Deus. Mas, irmãos, Jeremias vai ecoar aqui. Jeremias está dizendo: olha, esse povo rejeitou a palavra da aliança e colocou-a sobre maldição. Olha o que diz o texto. O verso 8 diz: eles não atenderam, não inclinaram o seu ouvido, nem antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração. E aqui, meus queridos, veja, interessante observar que o coração aqui é o que? Denominado. É um coração maligno, pelo que fiz cair sobre ele todas as ameaças da aliança. O coração endurecido, um coração incrédulo, irmãos, tem essa definição. É um coração maligno. Aí pergunta que nós podemos fazer, então, o que a rejeição revela? A rejeição da palavra da aliança, ela revela algo muito mais profundo, irmãos, que nós devemos ter cuidado. A rejeição da palavra revela o amor que temos pelo pecado. Toda vez que a gente rejeita a palavra de Deus, nós estamos dizendo claramente o quanto nós amamos o pecado. Quando o coração se apega, irmãos, ao pecado, a verdade de Deus se torna incômoda e ela precisa ser rejeitada. Esse é um princípio claro. Toda pessoa que está longe de Deus, ela não aceita ouvir sobre o pecado. Toda pessoa que anda na sua rebeldia, ela não aceita, ela sempre vai buscar alguma coisa por causa da dureza do seu coração para justificar a sua atitude pecaminosa. Mas, irmãos, a rejeição da palavra de Deus é um profundo amor ao pecado, e isso é lamentável, porque, meus queridos, amar o pecado é uma evidência clara de um afastamento do Senhor Deus, porque a palavra incomoda e ela precisa ser rejeitada, porque tudo aquilo que me incomoda precisa ser tirado de perto de mim. É por isso, queridos, que muitas vezes quando a gente olha para uma pessoa que a gente diz assim, eu não suporto, que é estranho já um crente da aliança dizer que não suporta a outra, porque isso mostra uma dureza de coração. Mas, irmãos, quando a gente diz assim, é porque aquilo que nos incomoda, a gente quer o quê? Que tenha distância. É lógico, queridos, se uma coisa que nós devemos ter distância e fugir, como José fez no Egito, é do pecado, e é para fugir do pecado. Mas, irmãos, abandonar a voz do Senhor e não ouvi-la é amar o pecado, e quando o coração se apega ao pecado, a grande verdade é que a palavra de Deus, ela está sendo incômoda, ela é rejeitada. E com isso, irmãos, qual é o resultado? É que nós vamos cair. Por quê? Porque rejeitamos a palavra de Deus, e o pior é que quando estamos caídos, continuamos a permanecer caídos, porque nós temos um amor pelo pecado. Meus irmãos, esse é o perigo mais sério que uma geração pode passar, é amar o pecado. Então Jeremias aqui, queridos, ele tem um chamado urgente: ouçam a voz do Senhor, queridos. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o coração, como foi o povo de Israel nos dias de Meribá. Não endureça o coração, querido, porque se você ouve a palavra de Deus e diz assim, olha, eu não gosto disso do que falou, eu não gosto daquela coisa, irmãos, antes de você estar criticando aquele que falou, você está criticando a palavra que ele falou. E se você está criticando a palavra de Deus, você está amando mais o pecado do que a voz do Senhor, que é poderosa. Nós acabamos de cantar, a voz do Senhor é poderosa, ela quebra o cedro do Líbano. E a pergunta é, por que ela não tem quebrado o nosso coração?
Porque talvez, irmão, nós temos sido meros ouvintes. Ou estamos só com os ouvidos abertos, corrigindo, e não ouvidos atentos àquilo que Deus tem nos falado. Em segundo lugar, nós vamos ver esse perigo que acontece quando amamos o pecado. Porque amar o pecado, irmãos, é conspirar contra o Senhor Deus. Então veja só, nos diz o verso 9: disse-me mais ainda o Senhor, e Jeremias continua dizendo, a palavra ainda é solene, ainda é séria, ela é grave. Uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Meus irmãos, o verso 9, o Senhor revela a Jeremias a verdadeira condição espiritual do povo. Aqui, meus irmãos, não se tratava de uma desobediência isolada, mas de algo muito mais profundo e grave. Havia uma conspiração. O texto diz que os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, armaram uma conspiração. Veja, irmãos, que cenário triste. Diz o texto, uma conspiração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de quem? Jerusalém. Lembra da palavra inicial? O Senhor chama Jeremias e diz assim, olha, fala aos homens de Judá, aos habitantes de Jerusalém, no verso 2, e aqui está a razão, o amor ao pecado leva o homem a conspirar contra Deus. O texto diz que esses homens armaram uma conspiração. Essa linguagem aqui, meus irmãos, ela é forte e ela é intencional. Deus não está descrevendo apenas uma fraqueza humana, mas uma rebelião deliberada, uma rebelião coletiva e uma rebelião persistente. É como se toda a sociedade tivesse se unido para viver contra o Senhor, é como se quisesse lutar contra o Senhor. Eles retornaram às maldades dos seus próprios pais, porque, meus irmãos, vejam o que diz o verso 10, tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir, a casa de Israel e a casa de Judá, violaram a minha aliança, que eu fizera com os seus pais. Aqui, meus irmãos, há um retorno, há uma repetição de um padrão histórico de infidelidade, que marcou a nação desde o início. Apesar de terem visto as consequências do pecado nas gerações anteriores, inclusive a destruição do Reino do Norte, cerca de um século antes, nós temos que lembrar que Israel já tinha sido destruída pelos assírios. Judá não aprendeu a lição, pelo contrário, seguiu o mesmo caminho, demonstrando que o problema não era a falta de formação, irmãos, mas é a dureza de coração. Meus queridos, se uma pessoa estiver na igreja pelo menos um dia, e ouvindo uma palavra pregada, ela já está sendo culpada, ou como diz o apóstolo Paulo, tendo as escrituras ou não, nós já somos culpados, porque a revelação geral revela quem é Deus, os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A revelação geral, ou a graça comum, ela não salva o homem, mas ela condena, porque ela revela quem é Deus. Assim, meus irmãos, como ter as escrituras e não ouvir a voz do Senhor, também nos condena. Esse povo caminhou, demonstrando que o problema deles, queridos, não era a falta de informação. Eles tinham informação a respeito da história redentiva, mas era uma dureza de coração. O texto destaca que eles se recusaram a ouvir a palavra de Deus, e passaram a servir outros deuses, idolatria. Olha o tema da idolatria de novo. E, meus irmãos, a idolatria aqui não é apenas uma idolatria teológica, mas é uma idolatria moral, é uma idolatria espiritual, porque o texto vai mostrar aqui para nós, olhando mais o texto, ele vai dizer, andaram após eles para servir outros deuses. E aqui, meus irmãos, nós temos que lembrar de Baal, que era uma figura muito presente naquela época, que era uma divindade associada à fertilidade, e o seu culto envolvia práticas imorais e rituais sensuais. A idolatria não era só teológica, abandonar a Deus e deixar a Deus, mas a idolatria também, queridos, ela era uma idolatria moral, era uma idolatria moral, onde o povo se envolvia com os rituais que não condiziam com a atitude do culto, era sensual, o povo apostava na sua sensualidade. Irmãos, porventura nós não vivemos uma geração assim, sensualizada, tudo é sensual.
Isso é uma idolatria. E Baal aqui, meus irmãos, era uma divindade que associava a isso a fertilidade. O seu culto envolvia práticas imorais, práticas rituais sensuais. O povo, então, portanto, não estava apenas trocando um objeto da adoração que é Deus. Eles estavam escolhendo um estilo de vida que legitimava o seu desejo pecaminoso. Irmãos, veja o perigo da rejeição da palavra de Deus e como nós armamos a conspiração. Nós deixamos de olhar o objeto da glória, que é o Senhor Deus, o Deus criador dos céus e da terra. E aí, meus irmãos, esse povo não somente rejeita o objeto da glória, mas esse povo vai legitimar a sua idolatria. Ele vai legitimar a sua idolatria vivendo um estilo de vida pecaminoso. É por isso que o apóstolo Paulo condena, diz que a criatura deixou de adorar o Criador para adorar a criatura. Os homens deixaram o modo natural de viver para viver uma vida promíscua de pecado, se deitando uns com os outros, imoralidade homossexual. Porque a idolatria está no seu coração e vai dar esse estilo de vida, esse desejo pecaminoso, irmãos. O amor ao pecado levou esse povo a preferir deuses que não exigiam santidade. A desobediência, irmãos, o amor ao pecado é uma conspiração contra o Senhor Deus, é uma infidelidade. Por isso que o autor dos Hebreus tem de cuidado, e o Senhor está dizendo a mesma expressão: tem de cuidado, ouçam a voz do Senhor, não fiquem legitimando o seu pecado com a idolatria, porque a idolatria, você vai buscar deuses que não vão cobrar de você uma santidade. Irmãos, e o nosso Deus é santo. Por isso a Bíblia nos diz: sede santos, porque o Senhor Deus é santo. Meus irmãos, essa é uma verdade espiritual profunda, porque a idolatria quase sempre ela nasce do desejo de viver sem submissão a Deus. Quando o coração ama o pecado, ele vai buscar justificativas religiosas, justificativas culturais, justificativas filosóficas para se manter no pecado. Ele vai dizer, por exemplo, isso era na época de nossos pais, era naquela época, hoje não é mais assim. A Bíblia é um livro patriarca, é um livro machista, ele não cabe hoje na nossa sociedade. Isso é um ledo engano, irmãos. Eu não sei quantos ouviram esses dias. Nós sabemos que os Estados Unidos é um país de uma tradição puritana histórica, mas os Estados Unidos caminha num perigo muito grande há muito tempo, de um liberalismo pecaminoso. E esses dias saiu na mídia que o Partido Democrata, ele agora tem um jovem candidato seminarista que está indo nas igrejas. Ele é seminarista, ele nem é pastor, ele está pregando nas igrejas. E ele está falando heresias a respeito do Senhor Deus. Ele diz que Deus não é homem. Ou como eles falam numa linguagem, ele é um homem ou uma mulher, defende o homossexualismo, e vai falando assim, e as igrejas estão convidando para ouvir esse tipo de homem, irmãos, porque eles estão conspirando contra o Senhor Deus. Irmãos, nós temos que orar para que os púlpitos tenham homens que tenham coragem de falar a respeito da verdade do reino de Deus. Esse jovem rapaz está crescendo, e os democratas estão apostando nele, porque é um discurso neo-ortodoxo, com uma roupagem liberal, que está dizendo o seguinte: aquilo que você deseja não é pecado, só se você realizá-lo. E nós estamos dizendo aqui que Deus está dizendo. Será que nós estamos entendendo, irmãos? Isso é uma questão profunda. Aquele povo estava numa idolatria que levava os corações a amar o pecado, a buscar justificativas religiosas, a buscar justificativas culturais. Nós temos que adequar as escrituras à cultura, irmãos. As escrituras não existem para se adequar à cultura, porque a cultura ela é pecaminosa. As escrituras não foram escritas para se ajustar a filosofias. As escrituras, irmãos, é a voz do Senhor e a autoridade. Como consequência, o que Deus vem dizer? Ele vai dizer: tornaram a maldade. Judá, olhando no final do verso 10,
a casa de Israel, a casa de Judá, violaram a minha aliança que eu fizera com os pais. Portanto, assim diz o Senhor, verso 11, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Meus irmãos, a consequência é clara. Deus deixa muito claro. Deus declara que essa postura traria calamidade ao povo. Eles não iriam escapar. Irmãos, e o aspecto mais assustador do texto é que quando o juízo viesse, eles iriam clamar ao Senhor, mas o Senhor não os ouviria. Não parece, irmãos, aqui um fato interessante? O povo que rejeita a voz do Senhor, que não ouve. Aquele que fala, agora vai falar, e aquele que já falou, não ouvirá. O que é mais triste ainda, sabe o que é, meus queridos? É que esse povo vai clamar aos seus ídolos, mas eles também não ouvirão. Nós já vimos semana passada. E o medo das consequências aqui não é arrependimento. Eles estão temendo, eles vão temer o sofrimento. Mas eles não odiaram o pecado. Às vezes nós temos medo do sofrimento, mas a gente não odeia o pecado. A gente tem remorso, mas não tem arrependimento. Nesse contexto, o que Deus ordena? Ele ordena algo que é chocante mesmo. Jeremias não deveria mais, olhando mais o verso 12, olha o que ele diz. Então, as cidades de Judá, os habitantes de Jerusalém, irão aos deuses, a quem eles queimaram incenso, e eles clamarão, porém estes, de nenhuma sorte, os livrarão do tempo do seu mal. Eles não ouviram a voz do Senhor, eles escolheram a idolatria, e a idolatria não os salvará. Por que, ó Judá? Ele pergunta. Ele vai falar, por que, ó Judá? Segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses. Segundo o número das tuas ruas, das ruas de Jerusalém, levantar-te altares para a vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Já pensou, irmãos? O número da cidade era o número de altares de deuses. E aí Deus vem e diz a Jeremias nesse contexto, olha o que Deus ordena a Jeremias, verso 14, tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim. Por causa de quê? Do seu mal. Meus queridos, o profeta aqui, ele era o mediador do povo. Ele era o mediador da aliança. Era aquele que clamava em favor daquela nação. Porque ao retirar o intercessor, o Senhor sinaliza que o juízo já está determinado. Não adianta mais ele orar. O tempo da advertência já passou. Era passado. Chegou o tempo agora de quê? Da disciplina. Isso não significa, irmãos, que Deus que Deus seja impiedoso, que Ele deixou de exercer piedade, mas que a sua justiça, irmãos, ela é real, e a sua paciência, ela não é infinita quanto ao tempo histórico. Ele vai agir. Eu vou repetir, a paciência de Deus, ela não é infinita quanto ao tempo histórico. Você sabe, o que é isso, pastor? Porque enquanto estamos aqui, Ele vai agir nesse tempo. Quando um povo rejeita persistentemente a graça e despreza os meios do arrependimento e abraça o pecado como modo de vida, Ele mesmo se coloca fora dos benefícios da aliança. Para nós, irmãos, essa passagem ela é importante, ela funciona como um alerta solene. O maior perigo espiritual não é cair ocasionalmente, mas amar a queda. Quantos de nós, irmãos, quantos já caíram no pecado e continuam amando o pecado, amando a queda? O problema não é lutar contra o pecado e falhar, mas é desistir de lutar, de clamar a Deus. Não é a fraqueza, mas o endurecimento. Meus irmãos, enquanto há arrependimento, há esperança. O texto nos conduz para isso. O autor vai nos mostrar isso. Ele vai dizer claramente sobre isso. Meus irmãos, o movimento aqui é muito claro. Da aliança, ela não acontece de forma neutra. Assim como a quebra da aliança traz juízo, o arrependimento do coração também traz esperança.
E aí a gente vê Jeremias, que lamentável o povo de Deus dizer assim, Jeremias, o Senhor Deus diz para Jeremias, não ore mais por esse povo, nem clame, porque eu não ouvirei. Mas irmãos, sabe por que eu estou falando desse tema de esperança nesse cenário? É porque quando a gente olha para Cristo, Cristo ainda continua intercedendo por nós. Por isso ainda há uma esperança de uma volta ao Senhor, de uma volta ao abandono, de deixar o pecado para trás, deixar de amá-lo, deixar de odiar a Deus, odiar a igreja de Cristo, para amar o Senhor. A conspiração contra o Senhor é uma condição que, inevitavelmente, irmãos, atrai a disciplina. E é isso que Deus está dizendo, eu não ouvirei mais. Mas, irmãos, em terceiro e último lugar, o pecado iminente, ele remove privilégios da aliança e traz calamidade. Veja o que diz, que direito tem a minha casa? Que direito tem na minha casa a minha amada? Ela que cometeu vilezas. Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer? O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti mal pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Meus irmãos, nesses versos finais dessa passagem, o Senhor expõe as consequências inevitáveis da rebelião. De uma rebelião que foi persistente não só por Judá, mas por Israel. Se o primeiro movimento mostrou a rejeição da palavra, o segundo movimento revelou o amor ao pecado, e agora nós vemos o desfecho trágico da perda do privilégio da aliança, chegando à calamidade. E aqui, meus irmãos, Deus usa uma linguagem profundamente relacional e dolorosa. Ele chama o povo de minha amada. E aqui, meus irmãos, vem a figura da noiva. E pergunta que direito ela ainda tem de estar em sua casa, depois de tantas maldades. Essa pergunta, irmão, não sugere que Deus deixou de ser fiel, mas que o próprio povo, por sua conduta, rompeu a prática da comunhão pactual. O povo cometeu um adultério espiritual, ele trocou o seu noivo por uma aliança fora dos laços matrimoniais, podemos assim dizer. A aliança do Senhor, meus irmãos, ela é eterna e ela é baseada na fidelidade, porém a participação nos seus benefícios requer um coração que acolha. A persistência no pecado demonstra uma rejeição à própria aliança. Irmãos, o que literalmente quer dizer é que Deus, Ele santificou a sua noiva, Ele a vestiu, Ele a lavou pelo sangue, Ele a conduziu de maneira para deixá-la sem mácula e sem defeito por meio de Cristo Jesus, mas o homem, intencionalmente, ele resolveu fazer o quê? Tirar a aliança. Ele está resolvendo o quê? Rasgar as vestes. Ele está fazendo o que? Ele está expondo a igreja de Cristo ao escárnio. Ele está a tratando de qualquer jeito. E o Senhor diz: isso não está certo. Irmãos, que direito nós temos de afrontar ao Senhor, o noivo? E aí o Senhor diz: como é que podem? Como é que vai ficar aqui? Porque a relação ela está baseada em fidelidade pactual. Todo casamento, toda relação amorosa, ela deve estar baseada numa relação pactual, ou seja, o casamento. O Senhor vai desmascarar aqui a falsidade desse povo. Eles vão achar que o fato de fazerem votos, o fato de fazerem sacrifício, o fato de conduzirem a rituais, poderiam protegê-lo das consequências. Irmãos, isso é a mesma coisa de achar que você pode escolher o dia, a hora, quando você quer adorar a Deus, ou quando você quer ser fiel nos dízimos das ofertas, que está tudo bem. Não está. Não está, querido. Isso é rebelião. O Senhor está desmascarando a conduta falsa desse povo. Deus está deixando muito claro, o Senhor Deus está deixando muito claro que a prática externa, ela não substitui o arrependimento verdadeiro. A religião, irmão, sem transformação do coração, ela é incapaz de afastar do juízo.
Não é possível, irmãos, negociar com Deus, mantendo o pecado como estilo de vida. Querido, nós não podemos andar em segurança diante de Deus, tendo como pecado como estilo de vida. Porque, queridos, é como nós falamos no início, quem abandona o Senhor Deus ama o pecado. E quem ama o pecado, adota ele como estilo de vida, porque se torna uma liturgia, se torna um culto. Em seguida, irmãos, o Senhor utiliza a linguagem da oliveira verde, frondosa e cheia de bons frutos. E aqui, meus irmãos, é interessante que ele vai dizer que ele havia plantado Israel, ele havia um povo escolhido, um povo privilegiado, um povo destinado a florescer sobre a sua graça. Contudo, agora, meus irmãos, percebam que o Deus que a plantou, que anunciou agora o mesmo Deus que plantou anuncia que haverá um grande tumulto, a árvore será consumida, quebrados serão os seus ramos, porque o fogo a consumirá. Meus irmãos, a metáfora aqui é poderosa, aqui é um chamado para ver o povo que deveria produzir fruto, tornou-se objeto da disciplina, e a razão, meus irmãos, é explicada, porque aqui a razão é muito clara, eles provocaram o Senhor queimando incenso a Baal. Meus irmãos, a idolatria não era apenas um erro teológico, mas era uma traição espiritual, uma quebra da exclusividade da aliança, que a aliança exigia, como um casamento violado repetidamente. Essa relação foi ferida até o ponto de que a disciplina se tornou inevitável. Dessa forma, irmãos, o texto nos ensina que o pecado contínuo, sem arrependimento, priva o povo de Deus do benefício da aliança no tempo presente. Não porque Deus deixe de ser fiel, mas porque o próprio pecador rejeitou a comunhão com ele, irmãos. Isso é um resultado histórico do caso aqui de Judá. E por isso, irmãos, isso traz aplicações muito sérias para nós. Primeiro, idolatria e pecado sempre têm consequências, irmãos. O pecado nunca ele é inofensivo, ele não é neutro, ele corrói a alma, ele destrói relacionamentos e, se não for tratado, atrai a disciplina divina. Segundo, não devemos provocar a ira de Deus, porque Ele é santo e justo, irmãos. O Novo Testamento ecoa essa verdade ao dizer que o nosso Deus é fogo consumidor. Nós temos que lembrar disso, irmãos. O nosso Deus ainda continua sendo o mesmo Deus do Antigo Testamento, Ele ainda é irascível. Ele tem amor, misericórdia, mas Ele é irascível contra o pecado. Ele não mudou, irmãos. Terceiro, não devemos esperar o dia da calamidade para voltarmos ao Senhor. O tempo de arrependimentos, queridos, sem sombra de dúvida é hoje, enquanto a voz de Deus ainda se é ouvida. Porque vai haver um dia que você quer voltar, e talvez não será tarde demais. Contudo, irmãos, o texto não termina só com isso. O texto ele não termina sem esperança, quando lido à luz do contexto de Cristo. Jeremias foi proibido de interceder por aquele povo, mas nós possuímos um intercessor eterno, que é Jesus Cristo. No Getsêmani, ele aceitou o cálice da ira divina e a maldição da aliança em nosso lugar. Aquilo que Judá merecia caiu sobre Cristo. Por isso, irmãos, aqueles que estão em Cristo podem confessar o pecado, receber o perdão e restaurar a comunhão com Deus, mas tem que ser de maneira sincera. Por isso que esse texto nos confronta a seriedade. Por isso que esse texto nos chama para pensar que a seriedade do pecado impenitente. Um pecado que não é tratado, ele vai trazer o juízo de Deus. Mas o pecado confessado terá o perdão da graça do Senhor Jesus Cristo. Concluindo então, irmãos, desta forma, o que o texto nos ensina então? Que um pecado contínuo e sem arrependimento priva a mim e a igreja e o povo de Deus da aliança do tempo presente.
Não porque Deus deixou de ser fiel, mas é porque eu e você temos deixado a comunhão com Ele. Isso traz aplicações muito sérias, ou implicações muito sérias para nós. E eu queria fazer algumas aplicações nesta noite. Primeiro, queridos, que nós possamos lembrar que pecado, ou melhor, podemos lembrar que idolatria e pecado sempre vão trazer consequências. O pecado, eu já falei, ele não é inofensivo, ele não é neutro, ele corrói a alma, ele destrói relacionamentos, e se não for tratado, a disciplina da ira de Deus virá. Então nós temos que lembrar o que o profeta diz, o que o Senhor Deus diz ao profeta: diz-lhes, no verso 3, assim diz o Senhor Deus de Israel, maldito o homem que não atenta para as palavras desta aliança. Cuidado, meu filho, cuidado, meu irmão, minha irmã, eu também quero ter muito temor. Nós temos ouvido cada domingo, irmãos, uma série, ao longo desses meses, só falando do pecado, da idolatria, da dureza do coração, do engano e agora da conspiração. E até quando, irmãos, cochearemos entre dois senhores? Se o Senhor é Deus, que seja Ele. Nós não devemos cochear entre dois. Ou o Senhor é Deus, ou Baal. Não tem meio termo. Segundo, não devemos provocar a ira de Deus. Lembre-se, querido, Ele é santo, Ele é justo. É isso que a palavra de Deus nos diz. O nosso Deus é fogo consumidor. O Senhor vai pesar a mão. Terceiro, não devemos esperar o dia da calamidade para voltar ao Senhor. Nós temos que lembrar que hoje sempre é o dia do arrependimento. É o tempo de ouvir a voz do Senhor, enquanto ela ainda é proclamada. Nós não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã. Contudo, o texto nos diz que nós temos um intercessor, que nós podemos clamar a Ele, e este é Jesus Cristo. O texto nos diz que, se nós olharmos, a Bíblia diz que, se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, diz a Bíblia, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Sabe o que Ele vai fazer ainda muito mais? Nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, que palavra de esperança! E por que eu estou dizendo isso? Porque naqueles dias de Jeremias, o Senhor diz assim a Jeremias: não ore por eles, não interceda, não levante clamor, porque eu não ouvirei mais. Irmãos, e se nós vamos fazer oração de nós mesmos, o Senhor não tem razão nenhuma para ouvir. Mas quando Ele olha para Cristo, que foi o sacrifício perfeito e que morreu na cruz para nos perdoar os pecados, Ele ouvirá. É por isso, irmãos, que quando nós nos reunimos, nós podemos ter essa alegria, porque ainda que o pecado seja confrontado, e deve ser confrontado, nós temos que confiar na esperança da graça, na esperança do perdão, enquanto estamos unidos com Cristo, porque em Cristo há intercessão, em Cristo há misericórdia, em Cristo há graça para os que se arrependem e deixam os seus pecados. Foi por isso que na cruz, que ilustração tão bela na cruz, quando aqueles dois homens estavam presos, e um disse: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. A autoridade do Senhor é tão grande que não foi preciso, irmãos, chegar à morte e à ressurreição. Naquele momento Ele disse: hoje estarás comigo. Ele tem autoridade para dizer isso. Por isso devemos nos lançar sobre Ele. Como Pedro diz: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como foi o povo de Israel. E tende cuidado, irmãos, diz assim o autor dos Hebreus: tende cuidado.
olhando para o autor dos Hebreus, como nós lemos na liturgia, e eu quero ler de novo, para que fique bem fixo em nossos corações, ele diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Se nós estamos nos afastando de Deus, irmãos, é porque o nosso coração está caminhando no caminho da incredulidade. Que Deus nos traga de volta. Mas diz o texto no verso 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, eu espero que possamos ser ousados para exortar-nos mutuamente no dia que se chama hoje, para que a gente não seja afastado e endurecido pelo engano do pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar.